Direto da Casa de Leitura do Legislativo Caxiense para mais uma edição do Café com Letras. E quem nos brinda com a sua presença é a escritora e jornalista Adriana Antunes. Ela que nos traz o livro recentemente lançado As Mulheres ou Sobre Muito Pouca Coisa. Essa edição da Chiado. O livro que também tem 28 contos, problematizando aqui diversos aspectos sobre as mulheres. Adriana, é uma honra tê-la conosco. A alegria é minha de poder estar aqui compartilhando um pouco da minha trajetória, das minhas palavras com vocês. As pessoas sempre falam dos estereótipos do ponto de vista negativo, né? São aqueles rótulos. Mas na própria comunicação nós estudamos, e tu como jornalista, o estereótipo também com uma parte boa, né? Ele também pode ser enxergado do ponto de vista positivo, e é o teu caso. Cada conto abre com uma ideia estereotipada, ou a mulher muito nervosa, ou a mulher mais para cima, vários pontos, e aí tu destrinchas esses estereótipos e tenta dar um aspecto um pouco diferente. É mais ou menos por aí? O que eu fiz? Na verdade, esse livro é fruto de um período em que eu estive trabalhando na minha tese de doutorado, onde eu trabalhei com o perfil da mulher dos anos 50, a mulher brasileira dos anos 50, a relação que ela estabelecia com a mídia, a influência que a mídia toda também trazia sobre ela, desde assuntos que são muito femininos no sentido quase pejorativo mesmo, de maquiagem, de roupa, de cuidado com a moda, até a importância da formação, do molde de uma mulher, que agora muito recentemente, né, com a Marcela Temer, a gente viu também sendo resgatada a ideia de ser bonita, de ser recatada e de ser do lar. Digamos, a primeira-dama aí do presidente em exercício, Michel Temer. E aí o que eu fiz? A Veja fez uma matéria, né? Isso, trazendo o perfil dela nesse sentido. E aí para ver como a mídia acaba influenciando decisivamente no comportamento também da mulher em todos os níveis. Claro. Aí, a partir disso, dessa escrita que ela é uma escrita mais dura, onde eu não tinha como fluir e criar algumas das minhas próprias opiniões, tem disso, né? Aí eu joguei para dentro da literatura. Então, fui construindo ao longo dos 4 anos, enfim, do doutorado, fui construindo um pouco dessas mulheres, muito da observação também das mulheres do meu entorno. Fui pegando pequenas histórias, aquela ideia quase fragmentária que o próprio Benjamin trabalha, né, de se observar o que tem no nosso cotidiano e retirando pequenos fragmentos, e a partir desses pequenos fragmentos eu fui construindo um pouco de cada uma dessas mulheres. E estereotipei, então eu fui colocando rótulos, porque a mulher, de certa forma, eu acho que o homem também, a sociedade não todo, mas eu acho que a mulher, ela continua tendo um rótulo muitos rótulos sobre, né? Se a gente for pensar, por exemplo, quando Freud começou a discutir todo o processo da psicanálise e olhava para essa mulher que era histérica, quer dizer, um dos rótulos que se ficou foi em cima dessa histeria. Mas as próprias mulheres se rotulam também. Claro, sem dúvida nenhuma. Aquela é muito arrogante, ou aquela é alegria demais. Isso. Então, as próprias mulheres contribuem para esses rótulos e depois os homens se apropriam, né? A sociedade num todo. É verdade. E aí eu trouxe isso, então, fui rotulando essas mulheres e mostrando que, na verdade, o universo feminino, ele é muito mais complexo e profundo do que simplesmente você olhar e dizer, porque fulana é preocupada com a moda simplesmente, ou porque a fulana quer simplesmente fazer um bom casamento. Daqui a pouco ela é fútil por isso, ou se ela não fizesse assim, ela teria conteúdo de fato. E aí foi essa brincadeira que eu fiz. Então eu trazia essas pequenas futilidades, que não tem pecado nenhum em se viver elas, não é esse, o meu objetivo não era romper ou criticar as futilidades, acho que é o que a Virginia Woolf fala, porque é que nós não criticamos o fato de homens passarem horas diante da televisão ou num campo de futebol e horas falando sobre futebol e se critica porque as mulheres falam de maquiagem ou de moda. Não tem problema nenhum para nenhum dos dois. Será que é aquela escolha de como aproveitar melhor o seu ócio, né? Sim. E a pessoa não vai ser nem menos ou mais inteligente por causa disso, né? Esse é o ponto. Ou seja, se pode falar sim sobre essas futilidades, se pode falar sim sobre esses pequenos assuntos que permeiam o nosso cotidiano, mas por trás disso tudo existem pessoas extremamente complexas. Nós entrevistávamos 2 professoras que organizaram, aqui no âmbito do Café com Letras, aquele livro A História da Mulher na Literatura, pegando personagens femininos de publicações aqui de Caxias do Sul. E o ponto principal ali era o direito de escolha. E até falavam, bom, mas e a mulher
no caso, tu fizesse aqui a brincadeira com a recatada e do lar, baseada na matéria da revista Veja, relativa à primeira-dama, Marcela Temer. Se a mulher quiser ser dona de casa, também é uma escolha, né? Então, basicamente é o respeito ao direito de escolha, né? Isso, que é algo que se critica muito, eu acho que de todos os lados. Se tem, sim, um movimento extremamente atuante e que às vezes acaba radicalizando no sentido de que se vai criticar essa mulher que opta por ser da casa, por ser do lar, por ser casada, e ao mesmo tempo, do outro lado, uma imposição como se isso fosse algo que nascesse com a mulher. Isso é biológico. Mulher nasceu para ser mãe e nasceu para cuidar, para ter essa estética do cuidado em torno de si. O que não é verdade de nenhum dos dois lados. Aí sim, eu acho que tu toca nesse ponto que é importante. A mulher precisa ter consciência para fazer a sua própria opção. Claro. Então, a partir de tudo que eu vivenciei, a partir, enfim, da minha própria trajetória, se eu opto por querer realmente me casar, ter filhos e ser do lar, eu vou fazer isso. Levando sempre em consideração que esse é um aspecto em que o hedonismo também não pode estar presente, porque a gente vive também numa sociedade, Fábio, onde você poder fazer um bom casamento, você ter filhos, você poder dizer que é uma mulher do lar, isso continua tendo status bastante pesado. Claro. As mulheres, ainda existe assim, uma busca feminina por esse papel, onde se olha só para o lado prazeroso e hedonista. E é extremamente difícil, porque você vai abrir mão da sua própria independência e autonomia. Então, assim, pode-se escolher? Pode, claro que pode. Só tem que ter noção. Se o casamento não der certo, daí a mulher abriu mão de se qualificar do ponto de vista de uma profissão, daqui a pouco ela não consegue trabalhar fora, não se coloca. E aí não pode jogar a culpa para cima do marido ou para cima da sociedade. Até porque ela também escolheu isso. Então é um brete, né? E eu acho que só a consciência e só realmente a reflexão mais aprofundada vai fazer com que a gente consiga olhar para esse pós-relação que vai acontecer e eu fazer essa opção. Então, tem que ter consciência. Tu citaste ali o Walter Benjamin e a questão da própria estética, seja envolvendo a mulher ou os momentos do cotidiano. E aqui tu cita alguns pontos que até me lembrou um pouco daqueles autorretratos da Frida Kahlo, com pássaros na cabeça e muitos adornos. Até a tua própria capa remete a um pouco disso aqui. Nós temos o lábio da mulher bastante destacado, com um batom puxando para o roxo, aqui essas molinhas tentando simular o cabelo. Então, esse lado um pouco extravagante, assim, que a gente pode remeter à falecida artista Frida Kahlo, tu buscaste também inspiração nessa possibilidade de construção? Na verdade, eu acho que é um processo, assim, sabe? Não tão consciente, talvez mais inconsciente do que consciente. Mas eu gosto muito de literatura fantástica, que é o que a gente chama, né? A América Latina tem um trabalho de vários autores, né? Desde Rubem Darío, que é mexicano, se a gente pensar em Borges, que é argentino, no próprio Cortázar. Aqui no Brasil, a gente tem a Lígia Fagundes Telles, tem o Moacir Scliar, quer dizer, são pessoas que foram trabalhando nesse âmbito mais próximo do fantástico. É uma literatura que eu gosto bastante, que trabalha assim, quase permeando o sobrenatural. Não é sobrenatural, não é de suspense, mas é aquilo que é o que a Frida Kahlo também fazia muito, né? Que é próximo do surrealismo. Ou seja, até que ponto as minhas próprias fantasias ou os meus pensamentos interferem na imagem da realidade que eu estou tendo nesse momento. Só que essa extravagância tem uma doação pessoal absurda, né? A Frida Kahlo, basicamente, dava os seus sentimentos totalmente às telas ali, aquele autorretrato. Às vezes num tom de melancolia, às vezes num tom de extrema alegria. Então ali você está se privando de aquela ideia do escritor mais velado, que não quer se expor. Não, nesse caso você está se expondo bastante. Mas sabe que eu acho que só a grande arte, e mesmo aí entra a literatura, ela só realmente consegue atingir o público quando ela não vem permeada pelo pudor. Eu não posso ter pudor, então eu tentei muito, sabe, trabalhar com as minhas mulheres, essas 28 mulheres, sem ter esse pudor, de poder tocar em assuntos realmente difíceis e que não são falados, não são ditos, não são discutidos, ou seja, as pessoas vivenciam inúmeras situações que são muito parecidas, mas não se fala em torno disso. Então,
Acho que a gente precisa se livrar do pudor, sim, para conseguir fazer uma grande arte. Enquanto a gente tem pudor, não adianta, né? Não se conquista o status de artista. Por exemplo, num dos primeiros contos, acho que até, não sei se é o primeiro ou o segundo, agora de cabeça não vou lembrar. Tu abres com um quadro ali que é muito interessante, principalmente para jornalistas. Reunindo os amigos, é claro, aqui são mulheres. Mas para tomar um café, para trocar ideias. Mais adiante tu avanças para situações assim que a mulher fica na dúvida, consultei meu psicanalista, mas não sei se eu concordo muito com ele, ou a mulher se conforma que vai mais uma vez levar uma bronca do psicanalista porque não fez o que havia sido discutido em sessões anteriores. Essas dúvidas surgem muito dos teus bate-papos entre amigas de fato ou opiniões que tu escutas a respeito de homens sobre as próprias mulheres, ou daqui a pouco também é só tua introspecção pessoal sobre como é que tu te comportas com as situações e aí vão sendo desmembrados esses perfis. Basicamente o seguinte, dos 28 cada um tem um pouquinho de ti mesma, ou é basicamente um cotejo, assim? São duas questões, né? A primeira é que eu me lembro muito do Mário Quintana quando ele diz nada que a gente escreva não tenha um quê de autobiografia. Claro. E dois, que eu acho que em todas as mulheres tem um pouco de mim, mas nenhuma delas sou eu. Claro. Então, assim, é muito de tudo isso que tu falou. Da observação, eu sou uma pessoa que eu acho que observa bastante. Acho que tem que aprender muito, assim, quando a gente observa o comportamento, a fala, as situações do outro, a gente aprende por outras linguagens que não sejam essa que é do verbal, que é tão objetiva. É de observações, é de contatos, é de conversas, é de próprias situações, enfim, que eu também fui vivenciando. Isso tudo eu fui trazendo para dentro do texto e tentando fazer uma grande costura, né? Não deixa de ser um patchwork, assim, de fazer uma colcha de retalhos e costurar um pouco de cada uma dessas situações. E essa ideia, um dos livros abre fazendo menção ao ex. Tem aquela ideia das mulheres que acompanham o ex-marido, o ex-namorado, e fico com inveja daqui a pouco da próxima que ele escolheu para ser a sua companheira, a sua parceira. Eu achei muito legal assim, o jeito que tu brincaste com esse ponto da figura do ex, que as mulheres comentam muito isso também, né? Ou aquelas amigas ficam conformadas, agora o ex dela está com a fulana. O que eu fiz? Sabe que eu acho que eu tentei fazer E eu te digo assim, ó, sem modéstias, porque realmente o trabalho desse livro, esses contos foram trabalhados em 4 anos e foram 4 anos de escrita, de leitura e de releitura muitíssimas vezes. Então tem um trabalho braçal, intelectual em cima dos contos, assim, bem de dedicação, sabe? E eu brinquei muito com a ironia, porque a minha tese trabalhava com ironia, eu gosto muito da ironia. Eu acho que ela é um sentimento em que, ao mesmo tempo, ela vislumbra um desconstruir do pensamento do outro. Tem que se ter muito cuidado para que ela não seja destruidora por completo, né? E aí o que eu fiz? Eu brinquei muito com a ironia o tempo inteiro. Essa bobagem que se tem, que as pessoas vivem um pouco, né? E eu brinquei muito no sentido mesmo de trazer à tona, né? Dessa preocupação que se tem com a vida do outro, mas muito no sentido da ironia, né? Claro. Quer dizer, isso realmente é importante para ti, né? Isso vai fazer diferença. Ir no Face do ex, olhar o Face do ex, isso é importante para ti? Vai trazer alguma mudança para tua vida? Ou né? tem aquele outro detalhe que tu citas o Face hoje, realmente as relações sociais são muito predominadas pelas mídias sociais. Sim. Também, a ideia dos smartphones, do celular. Eu comento alguma coisa contigo, tu não precisa chegar em casa para te pegar o teu celular e confere ali mesmo, né? Ou também tem aquela ideia do sujeito, então vou bloqueá-lo porque daí eu não tenho mais acesso a nada relativo a ele. E assim, o que não teria problema nenhum, né? Bloqueia e deu. Acho que é até mais saudável. Mas eu faço essa brincadeira justamente assim, ó, no sentido de que nós precisamos prestar atenção, e aí não só as mulheres, então é um livro que os homens também podem ler sem problema nenhum, dessa superficialidade de relações que a gente vive. Realmente, às vezes parece que em função de se estar conectado com o mundo, de se ter uma foto, de que se está com a pessoa, enfim, na internet ou em qualquer lugar, que isso vá demarcar ou vá reafirmar uma identidade de relacionamento, quando no dia a dia, dentro de casa, no balcão da pia, lavando a louça, tu não consegue nem olhar para a pessoa que está do teu lado. E é isso que eu trago para dentro dos contos, né? Claro, mas aí a ideia é de novo, de
da própria representação. Citavas ali a estética, as pessoas se mostram um casal feliz, ou propaganda de margarina, aquele velho chavão, levanta, faz o café da manhã e tal, todos vão para o seu trabalho, retornam, assistem a novela, conversam. E ninguém vive assim, E ninguém vive assim, né? Ninguém vive assim. Essa que é a questão, né? E os contos trazem um pouco isso mesmo, dessa realidade, desse cotidiano. Quer dizer, da gente também, aos poucos, se dar conta que o importante realmente não é viver uma vida de casal, um amor de face, um amor de propaganda de margarina, né? Que o cotidiano traz muitos desafios e que, na verdade, o bom de se viver ao lado de outra pessoa é realmente conseguir passar por todas essas dificuldades que o dia a dia vai impor, Se né? tiver que discutir, vai discutir. Mas, seja enfim, desde a louça, enfim, que não foi lavado, da bem, roupa, da máquina de lavar roupas que não foi comprada. Mas isso é importante, tem que ser levado em consideração, né? Aquilo que se diz lá, depois quando se terminam os relacionamentos. Terminamos o relacionamento porque a tampa do banheiro não ficava fechada. Mas não é a tampa do banheiro, é tudo que veio antes da tampa do banheiro. Claro. Na verdade, esses episódios cotidianos, eles acabam servindo como desculpa ou como catalisadores, mas alguma coisa não está resolvida. O pessoal da psicologia vai explicar melhor que nós, mas essas roupagens, elas estão apenas representando algo que lá no... Que é muito mais profundo e muito mais complexo. Claro, mas exatamente. eu trouxe isso para os contos, então esses pequenos detalhes do cotidiano, do dia a dia, que não se dá muita importância, né? Porque eles funcionam como representações, então fui tentar buscar o que tinha atrás lá da Aquela história da toalha que ficava no chão e tal. O sujeito sempre vai fazer isso, e ao mesmo tempo vão ter mulheres que levam isso na brincadeira, ou até o homem, mas ela chega e começa a falar muito alto e liga a TV, a mulher vai reclamar, o cara deixa a toalha no chão, e alguns casais levam essas críticas até em tom de brincadeira. Já me acostumei, vai ser sempre assim mesmo. Então, não é isso que define, né, se vai dar certo ou não. Né? Eu acho que é mais ou menos isso que tu tentas colocar. Né? Sobre essas relações que são muito próximas, por isso que eu acho que ele é um livro, assim, bem do nosso cotidiano. São situações, assim, de ir ao supermercado, de conhecer alguém diferente na fila do cinema, de poder sonhar, enfim, né, com a possibilidade de ter um relacionamento. Até porque eu acho que todo mundo, em algum nível, sempre busca viver feliz, um grande amor. Só que isso não pode ser tão surreal, né? Claro. O grande amor, ele se dá nos pequenos detalhes, então, ou seja, olhar para isso. Vai ter o grande amor, mas vai ter lá o cara que deixa a toalha no chão do banheiro. E aí você vai fazer um acordo, vai né? ter a Você mulher que topa pega com o isso telefone ou não, e fala né? muito alto com a amiga, então tudo isso aí faz parte do jogo, digamos assim, né? Isso é um detalhe, como nós estamos na reta final do programa, e nós estamos aqui num esforço bastante grande de tentar agrupar 28 tipos de estereótipos femininos que tu construíste ao longo do teu livro. Eu achei interessante o cuidado que tu tiveste de desmembrar os estereótipos, mas não tratar de uma forma condenatória. Porque quando se fala em estereótipo é sempre de uma forma um pouco antipática e no sentido de superar. A pessoa que age de determinada forma, ou a mulher que é muito segura, ela não pode ser assim. Não é isso que tu faz, tu tenta dar de uma forma palatável isso. Então eu gostaria também que tu trouxeste esse recado, no sentido de que, a mulher reconhece determinadas dificuldades, mas até que ponto é necessário ter que superar todos esses estereótipos? Será que não é possível conviver com eles de uma forma um pouco mais harmônica? Você sabe que essa é uma ótima pergunta, porque foi algo que eu sempre fiquei me perguntando mesmo, me questionando e trabalhando muito em torno disso. Tem um filósofo que eu gosto muito, que é o Gilles Lipovetsky, e ele fala sobre o surgimento da terceira mulher. A hipermodernidade, as hipérboles, a era do vazio, né? O exagero. Então ele trabalha muito com essa questão de que a mulher hoje, que é essa mulher contemporânea que sou eu, sabe? Que de repente a tua esposa, que é as mulheres com quem tu convive, né? Que estão próximas de nós, nos assistindo. Nós somos o que se chama de terceira geração, né? Pós-feminismo, ou seja... Nós já conquistamos o mercado de trabalho, nós conseguimos avançar dentro das nossas pesquisas acadêmicas, nós temos postos de comando muito próximos do que os homens têm.
Há lutas ainda que precisam ser travadas, lutas de reconhecimento disso tudo, de capacidade, isso poderia ser maior, e aí nós estamos aqui no Legislativo e a gente vê a representação feminina, o tamanho que é, então tem várias lutas que ainda precisam ser, sabe? Cada vez que entra uma vereadora nova, nós produzimos notícias, bancada feminina agora tem tantas vereadoras. Então tem muitas lutas ainda que precisam ser implementadas, a própria questão da violência contra a mulher, e eu trago isso no livro, né? A própria busca da aceitação e do autoconhecimento da própria sexualidade, que também parece uma coisa assim, uma aberração, né? Mas se a gente pensar que menos de 40% das mulheres hoje no mundo conseguem ter uma relação sexual satisfatória, isso é assustador. Então, assim, tem muita trajetória ainda, sabe, para ser seguida. Que é uma repressão meio histórica, né? Quando tu falas do prazer sexual da mulher, né? Mas ao mesmo tempo, eu acho que tem uma outra luta que precisa ser travada, que é o rompimento de que nós somos pessoas que dão conta de tudo. Nós não precisamos dar conta de tudo. Sabe? Nós não precisamos carregar a culpa de não sermos boas donas de casa, de não conseguirmos cozinhar a carne de panela como a mãe do nosso marido cozinhava a carne de panela, porque ele gosta desse tipo. Nós não precisamos nos condenar porque nós chegamos em casa e colocamos a roupa para lavar na máquina de lavar roupa e depois a gente estende e vai recolher só no outro dia porque não deu tempo, ou porque nós temos dificuldade, às vezes, da criação mesmo dos nossos filhos, ou porque nós optamos por não ter filhos. Então, tem uma outra luta interna, Fábio, que eu acho que ainda precisa ser travada e olhada a partir do feminino mesmo, de que nós precisamos, na verdade, nos livrar um pouco disso tudo para conseguir viver mais livre, mais feliz e aceitando as próprias escolhas. Daí ele viu um pouco das angústias que tu trataste aqui, aquela mulher que começa a se aconselhar com a mãe, com as amigas, com o psicanalista, com Deus e o mundo para tentar corrigir uma situação lá que daqui a pouco não seria tão grave, ou que não precisaria ser encarada dessa forma. Né? Mas sabe que a gente está encerrando, mas o Lacan costumava dizer que, diferentemente dos homens, nós não nascemos seres prontos, né? Nós não nascemos sujeitos. Nós vamos ser atravessados o tempo inteiro, durante toda a vida, enquanto mulher, pelo outro. Então, nós vamos nos formando muito pelo outro. E se buscar esse autoconhecimento a partir da fala do outro, mas que seja um outro qualificado, te faça realmente refletir sobre si mesma, não tem problema nenhum. Desde que você faça esse movimento, né, de saída e de volta. E aí nós voltamos ao que nós estávamos abordando anteriormente. A influência das próprias mulheres também nesse contexto. Porque se nós temos mais da metade do eleitorado formado por mulheres e poucas mulheres na representação, as mulheres votam em homens. Então, há também uma superação, muitas vezes, até do machismo no âmbito das mulheres. Né? Com certeza. O machismo não tem sexo. E isso acaba também... São estereótipos reforçados e às vezes distendidos, mas no âmbito da própria mulher também, né? Claro, não isentando os homens desse processo. Não, mas acho que às vezes conquistas e retrocessos também acontecem muito no grupo das mulheres, né? Acho que são duas discussões que andam no paralelo. Existe uma que a sociedade tem esse machismo, tem essa repressão ainda contra o feminino, e acho que a discussão que anda junto nesse processo é a própria mulher conseguir se entender como mulher, se aceitar e se empoderar disso também, né? Que é uma palavra que não é muito bonita, o empoderamento, mas é uma palavra importante, né? Dar-se conta disso. Mas em algumas situações ela é interessante, né? Talvez a própria mulher se empoderar, não é muito simples a gente dizer o termo, se empoderar dessas situações todas, até, como tu disseste, escolher, que opinião relevar, não se deixar levar por tudo que é tipo de situação, porque não entra numa confusão. Né? E acho que o principal é a gente conseguir fazer a nossa libertação do complexo de Cinderela, porque eu acho que a grande maioria de nós ainda sofre com a ideia do complexo de Cinderela, porque inúmeras mulheres estudam, trabalham, vão para o mercado de trabalho, conseguem ter uma autonomia, uma independência financeira, mas sonham com um príncipe que vai chegar montado no cavalo branco que vai salvá-las e vai tirar elas de toda essa situação, o que é uma grandíssima ilusão. Então, quando nós nos libertarmos desse complexo de Cinderela, acho que a sociedade muda bastante. Bom, foi uma boa frase de encerramento, digamos assim. Eu quero te agradecer imensamente, foi um esforço de síntese bastante grande da tua parte. Procurei também aqui me empenhar ao longo da nossa entrevista. E eu gostaria que de forma breve, então, tu fizeste também esse esforço agora no final de tocar em pontos como, por exemplo, a própria violência contra a mulher, que nós não havíamos abordado, tu citaste ainda que de relance. Eu peço então que tu te despeças
de quem nos acompanha aí o programa. Eu agradeço imensamente, né, pelo convite de estar aqui. O meu livro As Mulheres estão lá no Arco da Velha, então se alguém se sentir tocado, lançado, né, exatamente, de alguma forma, claro. Então o livro está circulando por lá. E eu fico muito assim feliz de poder estar colocando esses estereótipos todos que são um pouco de todos nós, homens e mulheres, na rua e em palavras, porque eu acho que a leitura é um processo de autorreflexão para todo mundo. Então, poder ler, poder se identificar e refletir sobre os próprios comportamentos já é uma forma de mudança. Então, criticar, concordar, bom, aí fica livre de cada um, né? Mas fazer o movimento. Claro. Né? Adriana, quero te agradecer imensamente mesmo, tá? Obrigada, eu. Acabamos de conversar então com a Adriana Antunes, ela que é escritora e jornalista e nos brindou aqui com a obra As Mulheres ou Sobre Muito Pouca Coisa, essa edição da Chiado. Como sempre também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.